Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Grupo Espírita Servo de Jesus. Boa noite, Luiz, tudo jóia? Boa noite a todos. Bom, eu estou aqui com o livro Caminho, Verdade e Vida, nós vamos fazendo uma leitura aqui inicial de harmonização, quando o pessoal vai fazendo o acesso, né? Saiu aqui para nós a lição número 65, pedir. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Mateus, capítulo 20, versículo 22. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração, no propósito de pedir alguma coisa. Raros que aí comparecem, na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor. Quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedinchões inveterados abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores. Em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai, à maneira do filho pródigo. Mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação, de quantos se atiram a patrimônios que não lhe competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Assim, Senhor, nas vibrações dessa leitura, damos início às nossas atividades da noite, pedindo a Jesus que nos abençoe o nosso irmão Luiz, que irá proferir para nós a palestra da noite. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Essa lição é 65, né? Oi? Deixa eu ver aqui. 65, pedir, do livro Caminho, Verdade e Vida. Lembro dessa sessão de passagem. Isso aí. Fica à vontade aí, tá bom, Luiz? Então, nós temos a educação do espírito através das reencarnações, né? Isso, educação, né? Vamos lá. Bom, gente, primeiramente, muito obrigado ao convite do Servo de Jesus, do João, da Luciana, de todos que participam lá desse trabalho incrível que parece que o pessoal faz lá. Parece não, segundo o que a Luciana disse, o pessoal faz. Parabéns a todos pelos esforços. Então, gente, a reencarnação é um tema que parece, vamos dizer assim, simples, e de certa forma mas ele tem as suas complexidades, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre elas, no sentido do que o pessoal me pediu para falar, que é a educação do espírito. Lembrar que, em termos de doutrina espírita, a reencarnação é parte do processo da tríade, da trindade universal. Deus criador, espírito criatura, matéria, material onde o espírito mergulha para chegar até Deus. É o batismo, é o símbolo do batismo na sua realidade espírita, né? Quando Jesus, né, foi batizado ali para ele falar, é preciso encarnar. Quando ele conversou com Nicodemos, ele disse, você tem que nascer da água e do espírito, ou seja, você tem que ser batizado. É uma lei universal que faz com que aquilo que é muito etéreo, em mergulhando na matéria, ele consiga mais rapidamente chegar em termos evolutivos em níveis superiores. Como está lá no livro dos Espíritos, na lição, na questão número 32 do Livro dos Espíritos, né? Em que pergunta o Allan Kardec o objetivo, né? E os Espíritos, o objetivo da reencarnação, os Espíritos dizem assim, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição.
É como se aqui nas leis de Newton, o embate, né, das leis de Newton aqui fizesse com que o nosso jeito de evoluir fosse mais rápido. Então, a reencarnação ela tem vários caracteres muito interessantes para que a gente possa entender o porquê que se encarna, para que se encarna. Mas aí é que está a questão. A reencarnação, segundo a gente tem entendido nos anais espíritas, na experiência, é um bem da humanidade pouco conhecido por ela. Inclusive pouco conhecido pela humanidade desencarnada. Nem todos os desencarnados conhecem, admitem e sabem que reencarnam. Como se dá isso? Aí seria uma outra palestra, né? Mais um outro estudo. Mas não se sabe, nem sempre as pessoas do plano espiritual têm essa consciência. E muitas vezes os que têm essa consciência são pessoas que são espíritos, né? Que já estão mais, vamos dizer assim, tarimbados, são espíritos mais velhos, entendeu? Então, assim, de repente é uma coisa que é mais delicada, né? Espíritos mais velhos, geralmente, eles têm já no plano espiritual uma noção de reencarnação. Nem sempre, inclusive, são espíritos melhores. Não. Muitas vezes os espíritos mais velhos neste planeta, né? São espíritos mais complicados. O espírita, na minha opinião, geralmente, aliás, quando Allan Kardec disse que o espiritismo é para os descrentes da Terra, né? Eu acho que nós somos bem os arianos, né? Os descrentes que, por misericórdia divina, recebemos um conhecimento espírita, nesta e em outras encarnações, talvez, para que a gente possa ter um mínimo de fé, um mínimo de transcendência em relação ao mundo e da encarnação. Porque o objetivo da encarnação que a gente viu aí é a nossa evolução, a nossa perfeição. Mas aí que vem, perfeição em quê? Intelectual meramente? Não. Perfeição intelectual, sentimental e moral. E aí é que pega. E eu gostaria de citar umas frases aqui, por exemplo, de Allan Kardec. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele fala assim: assim acontecem com o homem na Terra. Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Para o espírito do selvagem, ou seja, porque ele está falando do selvagem, gente, então tomar muito cuidado hoje que a gente falou hoje. É o espírito daquelas pessoas que estão ainda nos seus primeiros estágios reencarnacionais na Terra, né? Espíritos mais, vamos dizer assim, primevos. Então, para esse espírito que está apenas no início da sua vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a sua inteligência. Agora ele vai falar um pouquinho para outro tipo de pessoa, para pessoas que já têm algum tipo de desenvolvimento na noção moral e intelectual. Então ele está dizendo o seguinte: contudo, porém, todavia, né, para o homem esclarecido, em que o senso moral, não é só esclarecido intelectualmente, não, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea, cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo. O quê? Allan Kardec está dizendo que a reencarnação é um castigo? Pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores desgraçados. Aquele que, ao contrário, continua ele, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, porque o progresso moral é que vai pesar na balança da sua progressão evolucional de mundos. Então, aquele que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que os separam dos mundos superiores. Olha que esperança, hein? Que esperança, não é mesmo? Quer dizer, mas ele diz o seguinte:
A reencarnação, por isso que eu falo que a reencarnação tem que ser muito bem compreendida, tem que ser muito bem estudada, e o Espiritismo tem recurso para isso. A reencarnação mal entendida, mal compreendida, gera tantas polêmicas, gera tantas dificuldades. Allan Kardec cita um casal de franceses que estavam tendo problemas graves em sua vida, de relação aqui na Terra, que resolveram matar os filhos e suicidar para encarnar em um outro lugar melhor. Obviamente, isso é um erro grave, né? Mas por falta de entendimento do que significa a reencarnação, de como é que ela se dá, como são as leis que regem a encarnação. É por isso que não se deve tocar em determinados assuntos de uma forma superficial, como a reencarnação. Allan Kardec perguntou uma vez, que eu lido com falar de espiritismo com estrangeiros, né? E somente atualmente, na atualidade, devido inclusive às pesquisas de Ian Stevenson nos Estados Unidos, é que os espiritualistas americanos, ingleses e australianos estão admitindo a reencarnação. Porque na época de Kardec, os espíritos que se manifestavam na Inglaterra falavam assim, não, encarnação não existe não. E o Allan Kardec ficou, mas como assim? Como é que aqui na França vocês dizem que reencarnação existe e lá na Inglaterra os espíritos que se manifestam através dos médiuns de lá dizem que nada disso é encarnação não. Os espíritos mais ou menos disseram o seguinte, olha, na Inglaterra, se a gente colocar o ensino de reencarnação lá de cara, devido a vários problemas culturais, preconceito, às vezes até racismo, eles não só vão rejeitar a reencarnação, como o resto todo que temos que ensinar. Então lá, né, a gente primeiro coloca outros ensinos e no futuro eles aceitarão a reencarnação. Porque não é como a França que já se desenvolveu filosoficamente e a gente pode abrir o jogo aqui mais na França do que lá. Mas no futuro eles começarão. Isso tem acontecido agora, né? Eles estão começando a ver, com ressalvas em relação à reencarnação espírita. E com ressalvas. Tem algumas coisas que eles falam, não é bem assim, mas já está aceitando, isso já é um progresso. Você vê como é que é delicada a questão, como é que nem todos os espíritos, né, acreditam lá mesmo no plano espiritual na questão da encarnação. E eu vou falar aqui hoje, vou conversar com vocês aqui hoje, uma coisa muito importante. Como é que estão as nossas encarnações? Porque o que a gente tem visto no estudo dos relatos reencarnacionais, em livros de respeito, né? Na Lavra Espírita, de livros aqui dos médiuns tipo Chico Xavier, é que nós muito dificilmente damos uma guinada em nossas encarnações em termos de evoluir mais rápido. Nós costumamos repetir demais as nossas experiências. Se você pegar as revelações que o Chico fazia a respeito de quem foi quem, na época que ele tinha muitos amigos espíritas aqui em Belo Horizonte, ele chegava, se reunia na casa de algumas pessoas e dizia, olha, fulano, olha a sua encarnação. Ele, inclusive, mostrava não sei como, eles não dizem como, mas diz que o Chico mostrava painéis com imagens mostrando, olha, o que você fez na encarnação tal, ó, fulano, o que você fez na encarnação qual. Mas qual que é o objetivo disso? Qual que é o objetivo de saber? Né? O objetivo de autoconhecimento. Não estamos aqui promovendo a ideia de você ficar fazendo regressão de memória à toa, não é isso não. Mas o conhecimento de como você foi, quando vocês foram, você vai, nossa, meu Deus do céu. Por exemplo, tem personagens que o Chico fala, ó, fulano, você foi isso lá, você é aquela pessoa lá do nível 50 anos depois, né? Eu conheci uma pessoa que foi, né, segundo o Chico, que ela foi uma personagem do livro 50 anos depois, que é um livro da década do primeiro século do cristianismo, e ela foi também um personagem no livro Renúncia, 1500 anos depois. E era a mesma coisa.
A vida dela é muito parecida, né? Mostrando como é que a gente se modifica pouco, como é que não há uma linearidade nas reencarnações, que o aprendizado ele é muito mais profundo do que imaginamos, porque nós vivemos sob o manto de misericórdia. Então há pessoas, por exemplo, que se não nascerem no corpo mais ou menos do jeito que ela quer, com o cabelo que mais ou menos ela queira, com a cor de pele que mais ou menos ela aceite, está sujeita a ela se revoltar tanto que aquilo ia ser um fiasco encarnacional para ela. Então, misericordiosamente, a espiritualidade deixa ela nascer daquele jeito, né? Até... Tem um caso no livro Sexo e Destino que eu acho muito emblemático, né? Que é uma mulher que está se preparando para reencarnar. E existem os preparadores de corpos, os designers de corpos, né? Para pessoas que vão reencarnar. E ela tem contato com um mapa do novo corpo que ela iria, né, investir nele aqui na sua próxima encarnação. E quando ela vê a perfeição do corpo físico dela, ela se revolta. Não, mas como assim se revolta? Hoje em dia, né? Pergunta por que revoltar-se porque você está com o corpo. Porque ela tinha sido falida no campo da sexualidade exatamente por ter sido muito bonita. E aquilo ali estragou a vida dela em vários aspectos. E com isso, ela deve ter passado por vários apertos espirituais, né, no pós-desencarne. E ela ficou chateada, falou, poxa, como é que vocês querem que eu vá novamente com o corpo nesse nível de perfeição, dar uma estragada nesse negócio aí? Falou? Estou parafraseando aí. Na minha opinião pessoal, o que aconteceu? Isso aí já é minha opinião, não está muito claro isso no livro. Na minha opinião, o que aconteceu? Os espíritos, né, eles queriam testar se ela havia aprendido no campo dos seus objetivos reencarnacionais. Se ela tivesse visto aquilo e falasse, nossa, que corpaço, que legal, vou... O que eles iam fazer? Não aprendeu ainda. Deixa, vai, uma hora ela vai aprender. Mas como ela já tinha aprendido, sofrido a experiência e por escolha própria, ela falou, não quero desse jeito. Isso foi um progresso. Então, olha só como é que os valores que nós vivemos no mundo são muito distantes, né, dos valores que a espiritualidade vem nos trazer. E é por isso que o espiritismo é tão combatido. É por isso que o espiritismo é tão pouco, inclusive, aceito, às vezes, por nós próprios. Porque, como diz Allan Kardec, a moral espírita é muito superior a nós. Se você não for humilde, se você não reconhecer, olha, tá certo, é isso, mas ainda não consigo, eu ainda... Se você quiser ser, né, um santo espírita, né, você vai ter que né, ter uma humildade incrível para admitir a moral espírita, sem dizer que ela está errada, sem desviar dos caminhos, né? Não é fácil, não. Mas isso aí é um exemplo. Mas o caso que eu vou contar hoje, espero que dê tempo, que eu vou ler com vocês uma passagem que tem a ver com o objetivo da educação nossa espiritual e que nem sempre é fácil. O livro de André Luiz chama Agenda Cristã, um livreto, né? Muito comum, muito pequeno, aliás. Ele fala uma coisa muito interessante. Eu peguei uma parte aqui. Ele fala o seguinte. Vamos ver como nos livrar do que o André Luiz chama do ramerrão ou vai e vem das reencarnações inferiores. Ele fala assim, o que nós devemos fazer na lição para nos livrar do ramerrão das reencarnações inferiores? O que é ramerrão? Ramerrão. As novas traduções, as novas edições estão vai e vem. Ramerrão é a rotina, ou seja, ele se refere à rotina de reencarnações inferiores. E isso é o que mais existe. Pelos nossos estudos, o que a gente mais faz é repetir. Fazer novidade é difícil. Ainda mais no campo do evangelho propriamente dito de Jesus Cristo, que Jesus veio fazer essa guinada com a gente. Não, para de reencarnação inferior,
Para desse sofrimento, porque encarnar dói, gente. É aquilo que o Allan Kardec falou ali. Encarnar é sofrido. É o planeta da morte. Aqui você tem entes queridos que você sabe que eles vão desaparecer, você também, antes deles ou depois deles. Né? É um lugar onde Chico chamava isso aqui de planeta da morte, Chico Xavier, né? E é verdade, é um planeta muito sofrido, onde tudo fica em torno da morte. As brigas, as guerras, as políticas, né? Puxa vida, é um planeta duro, tudo muito duro. Então, viver aqui, para quem já poderia estar longe, para quem já poderia estar num lugar melhor, a gente deve amar a Terra, devemos amar a Terra. Ah, mas eu amo esse planeta, eu amo esse lugar, sim, mas devemos amá-lo como escola, um lugar de onde você tem que sair, um lugar de onde você tem que ir embora, ou então voltar para ensinar, e não um lugar para ficar nesse rame-rão das reencarnações inferiores. Como diz Allan Kardec aí, olha, para um espírito mais, vamos dizer assim, pueril, mais infantil, poxa, isso aqui é um mar de rosas, né? Vamos comprar, pagamos depois e tal. Agora, para quem já é velho, e é desse pessoal que já é velho que eu gostaria de falar com vocês. Essa galerinha que já se desenvolveu intelectualmente, mas que moralmente está muito aquém daquilo que é desejado. Né? Muitos de nós estamos nessa situação, infelizmente. E no livro Libertação, do livro, né, de psicografia de Chico Xavier, do espírito André Luiz, existe uma situação que eu achei assim, bem emblemática disso que nós estamos falando. É uma situação em que, no livro Libertação, né, houve um processo, né, de libertação de um espírito que estava nas trevas e também de uma moça que estava sendo excessivamente obsidiada, terrivelmente obsidiada por um bando de espíritos muito malfazejos, aqui na Terra, lá encarnada, e depois de um trabalho fenomenal, né, espiritual, quase que angélico, por parte, né, do guia espiritual, se não me engano é o Gúbio, né, lá no Libertação, eles conseguem aqui na Terra afastar do apartamento dela, que é um apartamento aristocrático, muito chique, numa região muito bem aquinhoada, se não me engano, de São Paulo, do Rio, não sei se eles falam lá, mas estavam, assim, havia dezenas de espíritos de rostos patibulares. O que é rostos patibulares? Rosto que parecem de criminosos, para obsidiar, e o objetivo era desencarnar essa moça. Mas depois de toda a história, eu estou dando um spoiler aqui, vocês vão desculpar, viu, gente, mas, né? Eles conseguem a libertação. E um espírito de mais alto, de nome Matilde, muito amiga e muito vinculada ao próprio espírito do Gregório, que tinha sido libertado das trevas, eles fazem uma limpa naquele apartamento e fica tudo iluminado. E com isso eles atraem espíritos para o local, espíritos que estavam ali nas sombras da crosta terrestre, que queriam ver o que estava acontecendo. Nossa, aquele apartamento que era treva pura, de repente, aquela casa que era treva, aquele lugar está totalmente iluminado agora, e chegou no momento em que todos se reuniram e Matilde se materializou, o espírito superior, que tinha, inclusive, arquitetado todo o processo de libertação. Ela se manifesta e os espíritos começam a pedir a ela o quê? Para mim, inclusive, espíritos inteligentes. Quando eu comecei a ler aquilo ali, falei, esses espíritos são espíritos inteligentes. Primeiro porque eles começam a pedir a ela a chance de reencarnar novamente. Eles começam, Matilde, dona Matilde, eles achavam até que ela era uma Nossa Senhora, né, de alguma coisa, né? Então, nós precisamos de encarnar. Tinha um caso, né, de um espírito que tinha matado alguém e tal, e eles estavam com os corpos perispirituais feridos, em estado terrível, de doenças, de dificuldades, mas perambulando nos umbrais da vida, né? E eles pedindo a ela para reencarnar. Mas vamos ler junto comigo, né?
o que ela fala. Como ela responde a esse desejo da galerinha lá de reencarnar. Ela fala o seguinte, abre aspas, de que vos valeria o retorno à oficina da carne? Quer dizer, para que reencarnar para vocês? Sem conhecimento das obrigações que nos competem ante a justiça divina. Sem vocês entenderem qual é o nível de débito seus. Isso que eu estou aqui, né, traduzindo. Qual é o nível de débito seus com a doutrina? Como é que eles vão fazer isso? Trabalho no bem, oração, estudo, meditação, introspecção. Sem isso, meus filhos, para que você quer encarnar? Ela continua. Que nos adiantaria o temporário esquecimento do passado? Sem nos integrarmos na responsabilidade. A maior força capaz de nos socorrer nos ciclos de matéria densa e que se traduz em tendência nobre a persistir conosco. Então, ela está dizendo o seguinte, se você não conseguir o processo de entrar no aspecto da responsabilidade, agora eu sou responsável pelo que eu faço, as consequências do que eu farei virão. Se você não entrar e você condicionar isso aqui no plano espiritual antes de encarnar, você vai simplesmente fazer tudo do mesmo jeito, né? Não vai ter nem 10% de mudança. E pior, vai enfiar a canela na lama mais profundamente, complicando a sua vida muitas vezes. Então, a reencarnação aí seria uma complicação. Então, ela continua. A volta à vestimenta física é uma bênção que poderemos conseguir à custa de generosas intercessões. Então, vocês que estão aqui me pedindo essa chance, vocês estão decrépitos aqui, me pedindo uma chance para reencarnar, tudo bem, a gente pode conseguir, mas eu teria que pedir por vocês com gente importante, com gente do alto, pedindo para vocês encarnarem. Quando nos falecem méritos para obter. Então, olha, de novo, a volta à vestimenta física é uma bênção que poderemos conseguir à custa de generosas intercessões. Quando nos falecem méritos de obtê-la, no instante oportuno por nós mesmos. Ou seja, se vocês não têm méritos por vocês mesmos reencarnar, nós vamos ter que pedir ajuda de cima. Ter que pedir ajuda, né? Muitos de nós estamos encarnados, gente, aqui, por ajuda de cima. Tanto quanto é possível conseguir trabalho digno na esfera de, né, para fazer um emprego aqui na Terra, movimentando amigos que nos conduzam aos objetivos disputados. No entanto, diz ela, qual acontece com muitos encarnados que se localizam em respeitáveis profissões, tão só para usarem direitos que nada fizeram pelo merecer, com flagrante abuso das leis que nos regem as ações? Muitas almas procuram o santuário da carne, procuram reencarnar, formulando precipitadas promessas, e nele penetram agravando os próprios débitos. Então, muitos de nós reencarnamos de forma gratuita. Porque a reencarnação, gente, é um bem da natureza. Você pode, não, vamos encarnar. Encarna, segundo Chico Xavier, muitos lares estão repletos de familiares desencarnados há séculos, há dezenas de anos, esperando uma menina lá engravidar, simplesmente o cara, ele não foi para o plano espiritual, ele não se desenvolveu, ele não conseguiu, mesmo porque há um medo do extrafísico muito grande, quando a pessoa é muito física, muito prática, ela fica ali, né? Até uma hora encarnar de novo, quer dizer, o que adiantou a estada dela no plano espiritual? Quase nada, né? Então está dizendo que ela pode interceder por eles, mas para que ela vai interceder por eles se eles não se prepararem para merecer o cargo de estar encarnados na Terra? Ela falou o seguinte, continua, tímidas, levianas ou inconsequentes, aproveitam o estágio bendito na região da neblina. O que é a região da neblina? Na carne. Por que é a região da neblina? Porque aqui você não vê os seus defeitos, você não vê o seu passado, você não vê as suas angústias, você dá uma adormecida na dor que estava acontecendo no plano espiritual. Você pode, de repente, sair de lá do estado mais mequetrefe e chegar aqui, estar bem, e, sabe, e ficar bem, a vida boa, pode.
Então, ela diz, aproveita o estágio bendito na região da neblina para repetirem as mesmas faltas de outra época, com absoluta perda de tempo, que é patrimônio do Senhor. Então, olha a delicadeza da reencarnação, o porquê que as espiritualidades nos chamam constantemente ao foco no espírito, ao foco nas coisas espirituais, porque senão você fica aqui, né? Eu costumo dizer, aquele cara que... Eu vejo muitas essas mentorias hoje em dia, né? Falando, olha, faça do jeito que eu fiz e você vai ser milionário. O rapaz já está vendendo chup-chup, ou então tapeçaria, tem 5.000 anos. Ele se dedica a isso há 5.000 anos. Você acha que uma pessoa que começou a mexer com tapeçaria agora vai ficar milionário porque abriu uma barraquinha de tapete? Não. Você já fez todo um network nos últimos 5.000 anos e as pessoas identificam você, que vão lá e compram da sua mão, do outro não compram. Então, não é uma questão só de marketing, né? Tem, claro, tem um conhecimento do marketing, isso tudo ajuda. Mas eu estou dizendo que muitas vezes você repete tanto uma coisa que você fica ali, basta você fazer aquilo ali, você já consegue. É diferente, então, assim, porque nós repetimos demais, mas é a questão moral, né? Então, continuando a Matilde conversando com aquela, sabe, com aquele grupo de espíritos em estado, né, decrépito, ele fala assim, fortaleceste o ânimo a fim de examinar as necessidades que vos são peculiares? Vocês estão mais animados mesmo, sem aflições alucinatórias? Aprendeste a servir com o Cordeiro Divino, até o sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana? Que perguntinha mais dura, né? Anulando na própria alma as zonas viciadas de sintonia com os poderes da treva. Olha só o que é isso aqui, gente. Você já desvinculou das suas zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas humanas? As paixões, com os objetivos meramente humanos, de destaque, de fama, de conquistas humanas, propriamente dito, e você já dá uma amainada nesse tipo de coisa? Os poderes das trevas, o que são os poderes das trevas na Terra? Né? Já auxiliaste os companheiros de caminho evolutivo e salvador com a intensidade e a eficiência que vos justifiquem a rogativa de uma colaboração intercessora? Vocês já se dedicaram à caridade? A caridade benevolente, a caridade beneficente, para você agora está querendo reencarnar? Que boas obras, ela continua, vocês já efetuastes, a fim de rogardes novo recurso do céu. Com quem contais para vencer nas experiências porvindouras? Quem serão seus guias espirituais? Quem serão aquele grupo de amigos espirituais que vão tentar salvar a sua pátria? Porque se você está decrépito desse jeito, gente, é que você cometeu erros com os quais, dos quais você vai sentir uma enorme vontade de fazer de novo. Se você matou, você vai sentir dupla vontade de matar depois de encarnar. Se você... isso é grave, isso é chato, né? Todos os erros que você comete, você sente mais vontade de cometê-los. Ela fala isso com o rapaz que tinha matado um aqui. Ó. Você vai sentir vontades incríveis de matar gente aí, se você não tiver essa preparação psicológica. Se você não se dedicar ao trabalho do bem. Aí é que a coisa vai ficar, né? Muito fácil você cair mais desastrosamente do que você cair antes. E ela continua. Acreditais, porventura, que o lavrador recolherá sem plantar? Armazenaste bastante serenidade e entendimento no coração, de modo a não vos intoxicardes amanhã no plano físico, com bombardeio sutil dos raios pardos, da cólera, da inveja, do ciúme. Você já se acautelou contra isso? Permaneceis convencidos, diz ela, de que ninguém se esquecerá ao sol divino ninguém se aquecerá ao sol sem abrir sol divino, sem abrir o próprio coração às correntes de luz eterna. Tipo assim, você está querendo as manhãs ensolaradas da Terra, nas praias lá do Brasil, por exemplo, mas se você não aquecer o seu coração, aquilo ali pode pressupor treva. Ignorais acaso, diz ela, que é preciso igualmente trabalhar para que se mereça a bênção de um templo carnal na terra?
Vocês vão ter que trabalhar aqui para merecer um templo lá. Que amigos beneficiastes para pedir-lhes a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade no mundo em vosso favor. Não vos iludais. Tá dizendo? Com quem vocês já ajudaram aqui no plano espiritual já para fazer uma amizade, para ter um lucrozinho, de falar, gente, você pode me receber como filho lá? Ela continua, somente as criaturas primitivas, olha, lembra de Kardec lá falando disso? Somente as criaturas primitivas, nos ciclos selvagens da natureza, conhecem por agora a semi-inconsciência do viver, porque se abriram ainda dos reinos inferiores. Recebem a reencarnação quase ao jeito dos irracionais, que aperfeiçoam instintos para ingressarem mais tarde no santuário da razão. Então, todo mundo na festa, né? A pessoa é mais iniciante na vida do espírito, encarnar para ela é aquilo ali mesmo e tal. Mas olha, gente, muitos de nós, com conhecimento de causa, estamos entrando nesse processo dos primitivos. Só que, como diz Jesus Cristo, né? Um vai ser chicoteado de um jeito, o outro vai ser chicoteado de outro, né? Então, ela está dizendo, né? Somente as criaturas primitivas fazem assim, né? Vivem lá quase como os irracionais, reencarnam quase como nos processos dos irracionais, dos animais. E aí ela fala, para nós, porém, senhores de vigorosa inteligência, aí eu falo, opa, é o que eu tinha imaginado. A galera com que ela está falando ali todo mundo é reencarnacionista, tem conhecimento de espiritualidade, está querendo encarnar de novo porque sabe que existe encarnação. Então, são senhores, ela estava conversando com espíritos muito difíceis. Eram assassinos, pessoas que tinham errado no campo da sexualidade muito profundamente, aquela coisa toda. Mas eram todos mentes vigorosas. Então, ele está dizendo, para vós, porém, senhores de mentes de vigorosa inteligência, que já respiramos em centenas de formas diversas. Oh, meu Deus do céu. Me lembrou do Emmanuel dizendo o seguinte, olha, você espírita, você tem conhecimento, olha, você já comeu todos os quitutes, já visitou todas as latitudes, já falou todas as línguas do planeta. Dá para mudar, né? Vamos trocar o disco? Então, está dizendo vocês, de novo, para nós, porém, senhores de vigorosa inteligência, que já respiramos em centenas de formas diversas e que já atravessamos vários climas evolutivos, ofendendo e sendo ofendido, aí é o nosso jeito de ser constante, né? Ofendendo e sendo ofendido, amando e odiando, acertando e errando, resgatando débitos e contraindo ao mesmo tempo. A vida não pode resumir-se a mero sonho. Ah, eu quero encarnar. É isso que ela está dizendo. Como se a reencarnação, diz ela, constituísse simples processo de anestesia da alma. Mas é isso que muitos de nós procuramos na encarnação. A gente quer encarnar porque aqui a gente não tem noção, né, do esquema barra pesada de que nós somos, a que nós pertencemos. E com isso, a gente vai viver a vida normal aí. Até que algum dia a gente desencarna. Olha o caso do André Luiz. Desencarnou médico, homem de bem, de família, 8 anos no umbral. Por quê? Ele aproveitou a reencarnação para esquecer, só. Ele mesmo fala, a questão de religião era só pro forma, eu ia lá na igreja, pá, coisa social, né? Então, assim, ela continua dizendo, é indispensável, pois, que nos refaçamos, aprimorando o tom vibratório de nossa consciência, alargando-a para o bem supremo e iluminando-a a claridade renovadora do Divino Mestre. A mente humana, honrando os patrimônios celestiais que lhe foram conferidos, não poderá vegetar à feição do arbusto enfezado que nada produz de útil na economia do orbe, nem deve imitar o irracional que se localiza na retaguarda da inteligência incompleta. Está dizendo, olha, do jeito que a gente não deve, porque não deve vegetar. Mas a gente muitas vezes encarna e fica vegetando. Tivemos o espiritismo na nossa mão, será que a gente conseguiu fazer uma coisa realmente útil com ele?
para a nossa expansão de consciência, para a nossa espiritualização e ajuda aos outros, através do nosso autoconhecimento, a nossa corrigenda interna. Porque fazer a filantropia é muito importante, fazer a caridade beneficente é importante, mas e a benevolente, que é por excelência espírita? Essa não é fácil, né, gente? O perdoar, o desculpar, o entender, o justificar as faltas alheias, né? Então, ela está dizendo, né? Uma existência entre os homens, por mais humilde, para nós outros, é acontecimento importante demais para que o apreciemos sem maior consideração. Então, vocês estão querendo encarnar assim a toque de caixa para variar? É isso que vocês estão querendo? Não, para nós, para ela, espírito superior, né? Uma encarnação é muito importante. Todavia, sem abraçar a noção da responsabilidade individual, que ela falou antes, que nos deve marcar o esforço de santificação, qualquer empresa dessa ordem é arriscada. Ou seja, encarnar sem esse processo que eu estou colocando aqui para vocês é arriscado. E a gente faz isso? Faz. Como licencia? Existem planejamentos e planejamentos. Planos espirituais e planos espirituais. Muita gente encarna assim, mesmo inteligente. É arriscado fazer isso, porque em nosso aprendizado intensivo, diz ela, na recapitulação, cada espírito segue sozinho no círculo dos próprios pensamentos, sem que os companheiros de jornada, com raríssimas exceções, lhe conheçam as esperanças mais nobres e lhe partilhem as aspirações dignificadoras. Então, cada criatura encarnada permanece só no reino de si mesma e faz indispensável muita fé e suficiente coragem para marcharmos vitoriosamente sob o invisível madeiro redentor que nos aperfeiçoa a vida até o calvário da suprema ressurreição. Eu li esse texto aqui, aliás, fica aqui uma explicação sobre os livros de André Luiz. Muitas vezes eu escutei falando, os livros de André Luiz não são doutrinários. É claro, os romances de André Luiz existem falas de pessoas comuns. Não é só, né, discurso, né, dos espíritos superiores, mas quando se trata dos orientadores superiores, nos livros de André Luiz são, sabe, um achado para a humanidade, né? Quando se trata da opinião dos Calderaros da vida, dos Alexandres, missionários da luz, dos Gubes no Libertação, do Aniceto no Mensageiros, são coisas espetaculares, verdadeiras, né, joias para a humanidade. E isso aí está claro, né, falando para nós. E para a gente fechar esse mesmo processo das nossas dificuldades, a gente tem um livro que a gente conhece, usamos muito em reuniões mediúnicas, né, nas nossas reuniões com médios e tudo mais, o estudo do livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda. Nesse livro ele fala como é que se produz um obsessor no plano espiritual, né? Um grande obsessor, né? Ele diz que os obsessores, eu vou ver se eu consigo ler essa parte para vocês aqui. Ele diz que chega num ponto lá na espiritualidade que tem uma bifurcação. O espírito que errou muito, né, que está querendo entrar nesse processo educativo reencarnacional e vir enfrentar o processo educativo reencarnacional, ele fica numa situação muito difícil, delicada. Porque se ele escolhe a recapitulação, ou seja, a regeneração de si próprio, ele sabe que vai ter que enfrentar muita coisa. Se ele continuar do outro jeito, do jeito ruim, existe um jeito, uma maneira, para ele se anestesiar das angústias que ele tem dentro de si próprio. Qual que é essa maneira? Hein, gente? Encarnar. É por isso que muita gente, muitos de nós, ruinzinhos, adoramos reencarnar. Porque reencarnou, opa, respirei. Ai, aquelas angústias do plano espiritual, Mas lá no plano espiritual mesmo, eles começam a se livrar das angústias. Sabe como? Petrificando os corações. Eu costumava perguntar, quando eu era jovem, lia O Nosso Lar, eu falava assim, gente, como é que no umbral o André Luiz estava sofrendo tanto, desesperado, correndo para lá e para cá,
E, no entanto, tinha espíritos atrás dele dando gargalhada. KKKKK, suicida, não sei o quê, chamando disso, daquilo, né? O que fazem esses espíritos darem gargalhada? Será que tem uma roleta no plano espiritual que você vai entrar lá e falar assim, ó, você vai sofrer, você vai correr e esses caras que vão atrás de você rindo? Mas não. Esses espíritos, eles decidiram não terem memórias afetivas. Olha, isso é um sinal em nós. Porque as memórias afetivas podem trazer neles muita dor. A dor, por exemplo, do remorso. Né? Então não pode. Não pode acontecer isso. Então eles ficam nessa luta. E o Hermínio Miranda, isso já tinha detectado em reuniões mediúnicas, ele fala exatamente sobre isso. Né? Ele fala o seguinte: esse momento de bifurcação é crítico na trajetória evolutiva do espírito. Estou citando ele. Novamente se vê ele, o espírito, numa das inúmeras encruzilhadas da vida. Por um lado, poderá prosseguir no áspero caminho da redenção. Aquele espírito que errou muito, viu, gente? Estou falando que espero que todos nós aqui não estejamos exatamente nessa posição, mas que Deus nos abençoe, né? Tudo é possível, poderemos. Eu acho que a gente errou muito. Mas ele está dizendo que aqueles espíritos, inclusive, se construíram como grandes obsessores. E poderemos ser nós, esses grandes obsessores. Porque muitas vezes a gente vai desenvolvendo intelectualmente e vai travando essa parte dos sentimentos nobres para não sofrer, né? Então, por um lado, poderá prosseguir no áspero caminho da redenção, diz ele. Conseguiu abrandar algumas arestas mais contundentes do seu caráter e desenvolver umas poucas virtudes embrionárias, virtudes morais. É seguir em frente em nova aventura na carne, outra encarnação, né? Depois de uma pausa para refazer-se no mundo espiritual. Aí o Hermínio Miranda fala assim, é certo que por aí dificilmente ele vai chegar a algum tipo de glória imediata, ou ao poder que talvez ainda o fascine, porque espíritos que são muito intelectualizados, que têm grande capacidade de influenciação na multidão, adoram o poder. Tem isso quase como um vício e difícil de ser retirado de uma hora para outra. Então ele pode, se ele for nesse caminho da redenção, ele vai ter que meio que se, vou dizer assim, renunciar a esses gostinhos do poder, por exemplo, né? É mais certo que continue o percurso da dor, da renúncia, dos desenganos, porque a redenção ainda vem longe para aquele que muito errou. Mas ele fala ao outro lado. Ele fala do outro lado está o caminho aparentemente mais fácil e certamente mais convidativo do adiamento. Ficam para depois as conquistas sobre nós mesmos. Vamos primeiro gozar a vida, dominar o semelhante, porque você é mais inteligente, você é mais capaz, assambarcar o poder, acumular riquezas materiais, viver, enfim, intensamente, irresponsavelmente, alegremente. Depois veremos como acertar essas contas com o que, por largos séculos ou milênios, teimamos em chamar de destino. Aí a coisa, a casa a casa, a gente fala, é o destino. É aquele que opta por este caminho que também decide pelo esquecimento. Suas angústias são muitas, esquecimento encarnacional também. Seus remorsos extremamente penosos. E ninguém pode gozar a vida com esse lastro de aflições. O melhor mesmo é esquecê-las, sepultá-las, ignorá-las, como se o passado não existisse mais em nós e o futuro nunca fosse existir. Eu estou trazendo assim, esses dois textos aqui, da Matilde, né, nos capítulos finais do livro Libertação, no seu discurso, e esse texto de Hermínio Miranda, falando também da problemática da reencarnação para os espíritos mais velhos, que também tem a ver com um texto de Allan Kardec, dizendo que para o espírito mais velho a reencarnação é cheia de efeito colateral, porque o esquecimento ele é necessário, é um remédio necessário, mas perigoso. Vocês estão entendendo, gente? Esquecimento para nós, para o espírito, né, para o espírito mais humilde, mais iniciante, pô, tá na festa. É isso, é mesmo. Vão conquistar inteligência, vão conquistar capacidades, né, intelectuais, que nós temos que conquistar.
Os espíritos, o Emmanuel diz que a gente tem que conquistar, inclusive, dotes artísticos para a humanidade, que o dote artístico te dá uma sensibilidade maior em relação às coisas, né? Então, a gente vai conquistando isso tudo e depois, e vai conquistando, deveríamos conquistar um aspecto moral, né? Ético, superior. Por isso que Jesus não veio falar de reencarnação, ele não veio falar de espiritualidade, porque não é um assunto muito delicado e tem as suas técnicas e tem as suas particularidades, e é por isso que Jesus não ficava falando sobre isso, ele veio falar sobre moral, porque isso é que é importante, você se melhorando moralmente, você se resolve o seu problema. Quando o Chico Xavier falava assim, aprenda a perdoar e você resolve o problema do seu espírito para a eternidade, né? Mas, nos outros aspectos, Jesus falou, o que Jesus falou? Muito tenho que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Eu vou enviar um outro consolador para falar de coisas que eu não posso falar agora, só quando vocês tiverem desenvolvido o seu intelecto, a sua capacidade intelectual e tudo mais, né? E é para isso que o Espiritismo veio, para nos fazer entender, inclusive hoje nós temos trabalhos científicos falando da reencarnação, e falando, né, de forma em que os ateus e materialistas que viram o trabalho de Ian Stevenson da Faculdade de Virgínia nos Estados Unidos chegam a dizer o seguinte, olha, eu nunca imaginei que ia dizer isso, mas o trabalho desse senhor Ian Stevenson abriu uma fresta para mim, para eu começar a, quem sabe, algum dia admitir a reencarnação. De tão científico foi o trabalho dele, vai ser pouco conhecido, né, nos meios científicos, pouco conhecido, mas é lá da Universidade de Virgínia, no departamento, né, esqueci o nome do departamento, tem um nome do departamento lá. Hoje quem mexe com esse trabalho lá é o Jim Tucker, e já publicaram muitos livros sobre encarnação. E a encarnação, gente, essa veracidade e a evidência da encarnação é tão importante que ela não só, né, atesta e evidencia a vida após a morte, como também evidencia a vida antes do nascimento, né? Mostrando que nós existimos antes e existiremos depois, né? Mas, para que a gente possa ter uma capacidade maior, a gente tem que se dedicar, né, a esse autoconhecimento, que é um autoconhecimento que varre encarnações, e é por isso que o Chico Xavier ficava insistindo com os amigos dele, falar, olha, o que você já fez lá em 1400, olha o que você fez em 1100 e você está fazendo do mesmo jeito. Um senhor que foi do movimento espírita aqui de Belo Horizonte, chegou uma vez para mim e falou que tinha sido promovido no Exército. Era amigo do Chico Xavier. Ele chegou para o Chico Xavier e falou, nossa, Chico, eu estou muito legal, estou muito satisfeito que eu fui promovido no Exército, etc e tal. E com isso, com certeza, ele ia deixar os trabalhos espíritas lá junto do Chico Xavier, ia fazer alguma coisa. O Chico Xavier, não sei se foi por causa disso, ele me disse, o Chico chegou para ele e falou assim, olha, meu caro, já tem uns 3.500 anos, você está fazendo só isso, não quer mudar, aproveitar que está aqui com esse conhecimento todo e trocar o disco, não. Então vamos aí tentar, né? Eu não sei, é muito difícil a gente trocar o disco, mas vamos tentar. E essa trocada de disco, essa mudança de chave é importantíssima, e o Evangelho de Jesus é tudo para isso, né? Ainda mais com o esclarecimento espírita, para deixar para a gente esse Evangelho sem dogma, sem preconceitos, sem travas religiosas ou cientificistas. Bom, isso aí é só uma breve demonstração do que a gente pensou a respeito do processo educativo, mas é um assunto que daria para a gente varar à noite conversando a respeito dele. Muito obrigado a todos. Um abraço. Nós que agradecemos, viu, Luiz? Eu adoro quando você conta os casos dos livros de André Luiz, porque ilustra tanto, é tão bom, eu acho que... E às vezes a gente já até leu o livro e não percebeu, quando você lê o detalhe assim, a gente não percebe um detalhe, passa reto e depois na palestra que a gente vai, nossa, não é que é mesmo? Não é que é mesmo, é bom. Isso aí. Então, nós vamos partindo para o nosso encerramento. Vamos agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco, a Lívia, a Júnia, Ivana, Dona Maria, todos aqueles também que ainda vão nos assistir, né, pelo nosso canal do YouTube, que todos os nossos estudos ficam gravados, né, lá no canal.
Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Jesus a oportunidade bendita que nós estamos tendo aqui dessa reencarnação, com todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, com tantos esclarecimentos, com tantas oportunidades de trabalho, que tenhamos força suficiente para aproveitar, construindo hoje um futuro melhor, resgatando os nossos erros do passado, com amor, lembrando que a justiça divina é justiça e misericórdia. Que Jesus possa nos abençoar, que possamos então continuar firmes nesse nosso propósito evolutivo. Que assim seja, graças a Deus. Que seja. Obrigada, viu, Luiz? Obrigado, gente. Valeu. Muito bom. Um abraço para todo mundo aí, tá? Até a próxima. Até a próxima.